também. Pô, vocês estão com o estúdio de vocês aqui, mas eu tenho uma fortaleza romana aqui embaixo. Imagine. Aí você não vai ter o estúdio, aqui é complicado, sabe? É. E 65% do território é deserto. 65? Cara, Israel tira água de pedra, literalmente. O pessoal, pra colocar um país de primeiro mundo ali... É igual o Japão, né? Tipo, um lugar vulcânico e que a galera também... E com os vizinhos todos querendo que você se lasque, né? Então Querendo que você se lasque. Cercado. Quer que você se lasque. A história de Israel, ela é bem complexa. Eu tava vendo um cara explicando sobre o domínio das terras. Que eles foram expulsos, os judeus foram expulsos várias vezes. Várias vezes. E depois eu fui vendo, é muito complexo, cara. Vem cara da Turquia e toma lugar. Aí vem não sei o que, o Império Romano. As cruzadas. Ali era meio uma divisão entre literalmente ali onde está Israel, é meio o Ocidente com o Oriente ali, exatamente ali. O conflito dos impérios ali. Aí agora eu vou pegar aquilo que você falou da espiritualidade. Só com a geopolítica você não explica isso. Mas se você tiver uma leitura espiritual, você entende por que todo mundo quer Israel. Por que todo mundo quer Israel? Porque o conflito tá ali. O Cristo veio ali. Foi ali que ele foi crucificado. É aquela história que as trevas querem apagar. Porque se não tiver aquela história naquele lugar, você tá indo na missa pra quê? O mundo perde sentido. Perde sentido. Vocês lembram daquele filme antigo, em português, como é que foi? A Última Cruzada. Já tem algum tempo passou. Que mostra... Sim. Tem uma cena do filme que responde isso, que tá o Saladin, né, com o Gui, que era o outro conquistador ali, eles conversando, e o Saladin falou, eu vou destruir Jerusalém, mas não entrego pros cristãos. Aí o cara falou assim, por que você quer Jerusalém? Você nem gosta daqui. Aí o cara falou assim, Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. Tem alguma coisa que nos atrai para lá. Hoje você vê, Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Mas pergunta se os palestinos querem criar um Estado palestino abrindo mão de Jerusalém. Nunca. Não. Cristãos querem Jerusalém. Judeus querem Jerusalém. Você vê, tava a guerra lá da Ucrânia. Teve uma notícia aqui, outra notícia ali e tal, mas quando teve a guerra de Israel com o Hamas, o mundo... virou pra lá. Tem um cenário muito interessante ali, que a geopolítica explica parte, mas não o todo. Tem que olhar com o olhar espiritual. Vai muito além da geopolítica. Vai além da geopolítica. Vai muito além. Porque assim, os judeus foram pra Inglaterra e fugiram... Cara, eles fugiram, se não me falha a memória, até a parte da China. Os caras fugiram pra tudo quanto é lugar. E... não, dentro dessa coisa que eu tava assistindo, dessa movimentação, aí os egípcios entram, aí são expulsos. Uma confusão tremenda. Sempre foi, E a última, onde se estabeleceu, finalmente, depois de milhares de anos, foi os sionistas, não é isso? Que definiram... Com Theodor Herzl. Você sabia que a Argentina quase vira o Estado de Israel? Não. Foi, porque uma das propostas era dar uma terra na África, ou uma terra aqui. Eu vou contar mais outra. Bora. Quando os judeus... Eu, por exemplo, o meu Pereira tem uma ascendência judaica. Porque os judeus fugiram da Espanha para Portugal. Foram para Portugal. Fugiram da Espanha para... os mouros aí são árabes, né? Mas dizem que é Pereira, Oliveira... Oliveira, mas os mouros eram árabes, né? Tá. Mas o Pereira, Oliveira... Então eles fugiram de Portugal para Espanha, que o Fernando de Aragão queria acabar com eles lá, né? E a Isabel. Aí o rei de Portugal falou, eu recebo vocês aqui. Depois começou a cobrar dos judeus para estarem lá e obrigar que os judeus se convertessem ao cristianismo. Aí que veio a mudança de nomes, para nomes de árvores, por exemplo. Entendeu, Bola? Pereira, Oliveira. E outros nem foram com nomes de árvores. Por exemplo, em hebraico a palavra terra é Aretz. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tá. Aí quando ele fala, de onde que você é, Bola? Pra você não falar que era judeu, eu falo assim, eu sou de Tav Aretz. Tav Aretz virou a família Tavares. Caralho. Tavares. Pedro Álvares Cabral era judeu, e quando o judeu era obrigado a se converter ao catolicismo, porque esse aí nem tinha o protestantismo ainda, não tô falando no final do século XV, ele era chamado cristão novo. Novo. E muitos deles fugiram para o Brasil na esperança de ter liberdade. Chegou aqui, o Santo Ofício também vinha atrás. Aí como é que eles faziam para guardar o judaísmo? Por exemplo, o Shabat.
tem a guarda do Shabat, ou do sábado. E a guarda do Shabat começa do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando a estrelinha aponta no céu, você sabe que é o Shabat. Só que criança é ingênua. Criança não tem aquele escrúpulo do adulto, né? E menininhas judias... eu vou pra casa por quê? Shabat, começava a apontar pra estrela. A estrelinha. Aí, pra evitar isso, a mãe falou assim, não aponta pra estrela não, que dá verruga no dedo. Porra, isso até hoje. É hoje. Daí que veio isso. Verdade. Mas Caralho, foi daí. olha Quando eles isso. começaram a ser Que perseguidos louco. aqui... Porra, verruga no dedo, minha avó falava. Fala. Exatamente, mas Aponta pra estrela que... vem dos judeus. Muitos deles estavam em Recife. Lá, a Sim. primeira sinagoga estava lá. Quando eles viram que eles estavam sendo perseguidos aqui, mortos aqui, tem um grande processo contra os judeus no Brasil, na Torre do Tombo, lá em Portugal. O que eles fizeram? Fugiram daqui e foram lá para a América do Norte e fundaram uma cidadezinha que eu esqueci o nome, acho que chama Nova York. Bobagem, Recife Uma poderia cidadezinha. ter sido Nova York, Veio ser Nova York. não é? Foi fundada por judeus. Nova É York, isso aí. judeus, grande parte deles, fugidos do Brasil, que estavam sendo Caraca. perseguidos. Olha que loucura. E Jesus era judeu. É impressionante. Mas acabou que a gente não acabou falando sobre o Estado de Israel, né? Ah, sim, claro, claro. Que era uma treta e os sionistas, né? Assim, Teve- vamos pegar a linha do tempo, né? Porque até pra galera entender, que você falou dos egípcios aí, os judeus, eles já começaram a ter problema desde lá de trás, porque eles já não eram persona não grata em Canaã. Muitos povos, os amalequitas, queriam matá-los e tal, o pessoal do Heshbon, de Madaba e tudo mais. Criou-se o reino de Israel. Aí veio Nabucodonosor, que eu já contei a história, destruiu Jerusalém, dominou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Na época persa, estou falando 587 a.C., na época persa, 457 a.C., aí vem o Artaxerxes e acaba com a Babilônia e fala, judeus, vocês podem voltar para a terra e reconstruir a terra de vocês. Eles voltam felizinhos para casa. Mas ficam ali até Alexandre o Grande, na época grega. A Alexandre vem, em 331 começa as conquistas de Alexandre. Alexandre também toma aquela parte ali dos judeus, de novo eles ficam sem ninguém. Quando Alexandre morre, o império dele é dividido entre seus generais ali. E um dos principais que destrói Jerusalém ali é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio chegou a oferecer um porco dentro do templo de Jerusalém. Os judeus tinham reconstruído a duras penas o templo, que os babilônios tinham destruído. O cara chega e coloca um porco ali. Para o judeu isso é terrível, o judeu não come carne de porco. Claro. Quando na época dos Macabeus, eles vencem os gregos e tiram os gregos, a liberdade deles, na época dos Asmoneus, fica pouco tempo. Por quê? Em 63 a.C., vem Pompeu com os romanos e toma a cidade de novo. E os romanos ficam ali. E eles não conseguem tirar. Quando Jesus nasce, quem dominava eram os romanos. Tanto é que a Bíblia fala, Jesus nasceu na época de César Augusto, foi crucificado pelos romanos. Na Semana Santa você vê os soldados romanos e tal. No ano 70 de nossa era, os romanos destroem de novo o templo de Jerusalém, acabam com a cidade de Jerusalém. Os judeus não conseguem se restabelecer. Aí eles vão até a época de Adriano. Em 132, depois de Cristo, vem Adriano, aí Adriano faz uma coisa, boa sacanagem. Ele acabou com uma rebelião dos judeus lá de Bar Cová, e ele falou o seguinte, só pra vocês aprenderem e deixar de ser otário, eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar o nome da terra. Eu vou colocar outras pessoas para morar aqui, a terra vai se chamar Sírio-Palestina. Na verdade, isso foi uma provocação de Adriano, 132. Olha o tempo que se arrasta o bagulho. Por que Palestina? Em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Se você colocar um pontinho dentro ou tirar, ela muda. Não precisa ir longe, não. O português não escrevia farmácia com PH. Você entendeu? É a mesma coisa. Então, Palestina ou Filistina, terra dos filisteus. Quem foram os principais inimigos dos judeus no Antigo Testamento? Filisteus. Terra dos filisteus. E encheu a terra com outros povos ali. E os judeus ficavam só uma meia dúzia de gato pingado morando em Israel. Isso foi ficando até a chegada dos primeiros muçulmanos, que tomam ali, na época de Omar e tudo. Depois vem os mamelucos, os persas e a terra vai ficando. E os judeus sem a terra deles, sem a terra deles. Aí vem as cruzadas. Cristãos começando a brigar com o muçulmano. Aí os cristãos vinham, dominavam um pouquinho, depois o muçulmano tomava de novo. Aí passa o período dos mamelucos. Aí quando chega em 1517... os turco-otomanos tomam a terra. São o povo que mais ficou ali. E eles dominam. E o Império Otomano foi enorme. Eles tomaram Israel, Egito, Líbia, Jordânia. O Império Otomano é bizarro. Bizarro. Até tem uma série muito interessante.
Os otomanos ficaram ali até 1917. Olha isso. 1917, Caralho. agora que eu quero fazer um parênteses. Em 1917, no final do século XIX, você já tinha vários sionistas. Para o pessoal de casa entender, o que é o movimento sionista? Sion, ou Sião, é o nome do monte onde Jerusalém está fundamentada. É o Monte Sião. A famosa Monte Sião, é Jerusalém. Sim. Então, o movimento sionita eram os judeus querendo voltar para o seu país, porque se eu coloquei desde lá de trás, esse período tudo eles estão sem independência. Queremos voltar para a nossa terra. Aí você tem uma figura que vai destacar aí, que é Theodor Herzl, que escreve o Estado Judeu. Ele não foi o primeiro, não. Aprendi isso até com o Rabino Ventura, um amigo meu, que eu mando um abraço para ele. Antes de Theodor Herzl, havia outros que já anunciavam a criação do Estado Judeu, mas o mais destacado é o Theodor Herzl. E queria criar o Estado Judeu, e já tinha pessoas sonhando com os judeus voltando para sua pátria, porque eles estavam espalhados pelo mundo. Mas vai dar terra para os judeus, mas a oportunidade veio depois da Primeira Guerra. Por quê? O Império Otomano caiu. E aí Atatürk vai criar a República Turca. E ele abandona aquele território do grande Império Otomano. E esses países que vão formar o Oriente Médio agora ficam sem pai e sem mãe, porque faziam parte do Império Otomano. Tá. Agora vira Sem Líbano, entender nada. vira Jordânia. E aí? Quem vai ficar cuidando disso aí? Você tá entendendo? A vida toda eu trabalhei, agora... Aí vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial traz duas situações assim vexatórias para a humanidade. Primeiro, foi a derrota da Europa, que a Europa venceu Hitler, mas a que preço? A Inglaterra praticamente entrou em bancarrota. Sim. Não, foi tudo destruído. Tudo destruído. A Inglaterra Destruído. não tinha mais condição de segurar as colônias dela. Nem a França. Charles de Gaulle, ninguém. A Alemanha estava envergonhada que ela deu Hitler ao mundo, ainda teve um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Então, o que o Biro dos países da Europa fizeram? Vamos pegar os mandatos que nós temos nesse país, porque como eles venceram o Império Turco-Otomano, eles ficaram com mandatos nesse lugar. Tá. E lá tinha petróleo. Acreditava-se, hoje a gente sabe que Israel não tem petróleo, mas na época pensava que tinha muito petróleo ali. Então o que eu vou fazer, caramba? Eu não consigo mais controlar a colônia, eu não tenho dinheiro para isso. Mas já sei o que eu vou fazer. Carioca é meu amigo. Muito chegado. Eu vou falar, Carioca, você quer aquela terrena ali para sua família administrar? Ah, quero. Então tá bom, mas em troca da amizade, você sempre vai me dando o petróleo de lá e tudo mais. Sim. Foi aí que criaram Te dou o terreno, mas você me dá a Jordânia foi dada para a família Rushemita. A Arábia Saudita foi dada para outra família. O Líbano velho. foi criado assim. Eu não sabia. Você tá entendendo? E aí, quando chegou naquele território, os judeus, dá licença, a gente também quer a nossa terra. Os que sobraram depois do Holocausto. Óbvio. Só que os países árabes que ganharam terras e ficaram ricos por causa do petróleo, o Nasser comandava lá o canal de Suez, falou assim, não, para judeu a gente não quer nada aqui não. E eles tinham a intenção de fazer a República Árabe Unida. Tá. Aí veio uma chantagem na Liga das Nações Unidas, que hoje é a ONU. Se vocês derem território para Israel, a gente segura o petróleo. Não queremos judeu aqui. Mas a terra, vamos dar para os palestinos. Aí começou a briga, mas nunca, nesses países deram a terra para os palestinos. Que acabou ficando a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia foi decidido na ONU. Ah, foi na ONU. E agora eu vou falar uma coisa que vai surpreender. Sabe quem deu a terra dos palestinos? Eu sei que muito hater vai querer me desmentir aí, mas isso é história, é fato. Brasileiro? Não, o brasileiro Oswaldo Aranha assinou. O Estado de Israel. Sim. Mas quem respeitou o contrato foi Israel. Sabe Israel que... Sabe quem não respeitou o contrato da ONU? Jordânia e Egito. É só olhar na história, gente. Se alguém vai dar... tá mentindo. Olha na história. A faixa de Gaza, o Egito não respeitou. E a Cisjordânia, a Jordânia não respeitou. Tanto é que Israel só vai tomar essas terras da Jordânia em 1967. Então, quem não deu a terra para os palestinos foram os próprios países árabes que não reconheciam os palestinos. Chama a Guerra dos Sete... A Guerra dos 6 Dias. Dos 6 dias, isso. Você tá entendendo? Então, essa briga lá é toda. Por que não divide a terra? Igual eu falo, agora o Hamas propôs criar o Estado de Israel.
Não é somente isso. Eu não estou aqui dando solução, gente. Eu estou Sim. historiando. Você Se eu tá tivesse mostrando. a solução, eu seria Não, presidente e nem do a mundo. opinião, aí você estuda, é diferente, É. claro. Ia ser Isso presidente é do fatos mundo. históricos. Você entendeu? Eu ia ser Verdade. presidente do Ia mundo. ser presidente do O mundo. primeiro problema. Israel não abre mão da capital, Jerusalém. Por quê? Tá Porque lá o lugar mais sagrado, porra, pro judaísmo. Os muçulmanos também não abrem mão de Jerusalém. Porque se tornou importante para o islamismo por causa de uma história que de lá Maomé subiu ao paraíso, recebeu as orações do Islã. Para quem vai ficar Jerusalém? Eu acabei de falar há pouco aqui que você tem 65% do território desértico. Sim, que não, Tem pouca água. teoricamente não serve pra nada. Israel só tem paz com a Jordânia porque prometeu sempre vender água para a Jordânia. Quem vai ficar com a água? Israel tomou as colinas de Golã porque a Síria estava querendo acabar com as nascentes do Rio Jordão. Quem vai ficar com a água? Quem vai ficar com Jerusalém? Você está entendendo? E o detalhe é que muitos países árabes ali, eles não querem apenas criar um estado harmônico de Israel e outro da Palestina. Eles querem o fim Eles querem... de Israel. É isso aí. Você está entendendo? Eles querem o fim de Israel. Eles não querem que aquilo exista e que as terras. Exatamente. É lógico que isso aqui não significa dizer que Israel nunca errou. Não, pelo contrário. Eu não preciso nem... Isso não é nenhum antissemitismo de minha parte dizer que o Netanyahu, por exemplo, o camarada é terrível. Você está entendendo? O próprio Israel hoje, 53% da população não aprova o governo do Netanyahu. Você entendeu? Se você perguntar para israelense lá o que eles acham, Eles não. Netanyahu... Se terminar essa guerra e ele for para um tribunal internacional de guerra, não duvidarei. Agora, daí a defender Hamas e dizer que eles foram ao santinho... Você que é um cara estudioso, Rodrigão,